Uma ótima tarde de segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020. A todos os amados do Pai Celestial, nessa gloriosa paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento. Amém? Vamos estar lendo agora, amados, nessa segunda leitura, Apocalipse 14 e o 15, que vai dizer sobre o Cordeiro e os seus remidos no monte Sião. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Nós já lemos sobre esses 144.000, são 12.000 de cada tribo de Israel. Então eles vão pregar no tempo da grande tribulação, quando a igreja já tiver subido para a glória. Então, esses aqui são os remanescentes de Israel. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a harpa, e cantavam um como cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 3 anjos proclamam os juízos de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Amados, aqui nesse versículo onde diz: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Ao contrário daqueles que são bem-aventurados, aqueles que morrem, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sempre eu comento aqui em casa com meu esposo, quando a gente chega à noite muito cansado, né? Cansados do dia, do labor do dia,
e aí toma um banho, não é? E vai se deitar e descansar. Aqui mostra claramente que ali não haverá descanso, no tormento eterno, não é? No fogo. E aqui ele ainda diz, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso. E ao contrário, aqui no versículo 13, eu ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Vocês já pararam para pensar? O nosso trabalho ali na glória vai ser só adorar, adorar e adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não vai ter mais cansaço, vão só estar descansados. É como quando a gente levanta de manhã com todo aquele gás, todo aquele ânimo para trabalhar o dia todo, só que sem comparação. É com ânimo o tempo todo para adorar o Senhor, estar com Ele por toda a eternidade. Vale a pena, não vale? Servir a esse Deus é maravilhoso. Como diz aquele louvor, ainda bem que vamos morar no céu, não é? A ceifa e a vindima. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem colocou a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo colocou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Capítulo 15. Os 7 anjos com as taças das últimas pragas. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E, depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo,
até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, amados, aqui terminamos o capítulo 15 de Apocalipse. Portanto, nós temos do 16 ao 22, e aí já vamos estar terminando já o Novo Testamento. E na terceira leitura, como eu disse, nós vamos estar lendo 1 Samuel, capítulo 2, do 27 a 36, que ficou para a gente terminar de ontem, e o 1 Samuel, capítulo 2, eu fiz confusão aqui. É 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 a 36, esse a gente vai terminar. E 1 Samuel, capítulo 3. Esse negócio de primeiro, segundo Samuel, tem hora que a gente faz confusão, não é? Mas não é não, estamos ainda no primeiro livro de Samuel, porque tem 1º e 2º Samuel. Então, mais à noite ou à tardinha, nós vamos estar lendo 1 Samuel 2, 27 a 36 e 1 Samuel capítulo 3. Em nome do Senhor Jesus, fique na paz do Senhor e até daqui mais umas 2 horas, mais ou menos, que eu tenho que esperar postar esse aqui, tá certo? Deus te abençoe e te guarde. Até lá, em nome de Jesus.